A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. E hoje nós temos uma palavra para os nossos corações, que está aqui no livro de São Mateus, no capítulo 24, e o versículo 12 e o 14, para a glória de Deus. Você que tem a Bíblia Sagrada, acompanhe conosco, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aí está a palavra de Deus para todos nós que cremos, que confiamos nela. Meus queridos irmãos, nós estamos atravessando os momentos difíceis na face dessa terra, e para nós que servimos a Deus, não podemos desanimar, não podemos parar, devemos avançar, porque nós vemos aqui que o pecado ele tem aumentado a cada dia na face dessa terra. E muitos que serviam a Deus já não estão no nosso meio. Outros já partiram, até mesmo afastados dos caminhos do Senhor, porque deixaram se levado pelo engano de Satanás, pela mentira, porque nós sabemos que o mundo, o pecado, ele tem prendido muitas pessoas. E Jesus aqui ele deixou bem claro, é uma das profecias que o Senhor Jesus deixou para nós. E por multiplicar a iniquidade, isso é o pecado, o amor de muito esfriaria. Meus queridos irmãos, sabemos que para servir a Deus, devemos ter amor primeiramente a Deus e a nossas almas. Porque, meus queridos irmãos, Satanás, ele não se vê por derrotado. Ele quer tirar o foco da igreja. Satanás quer tirar a comunhão da igreja. E devido ao pecado aumentado, o amor tem se esfriado. Muitas igrejas que outrora pregavam o evangelho, viviam na santa doutrina, hoje já não vivem mais, porque deixaram, meus queridos irmãos, o Espírito Santo de fora, não deram ouvido à voz do Espírito Santo, e muitos abandonaram o caminho do Senhor por causa do mundo. Mas isto é profético, é uma profecia que tem se cumprido a cada dia na vida de muitos. Agora nós que estamos de pé, vamos olhar, vamos vigiar, para que esta palavra também não venha cumprir na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, o versículo 3 diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é fácil, meus irmãos, mas nós devemos ser perseverantes. Não olhar para os ataques de Satanás, não olhar para esse mundo, o que o Satanás tem para oferecer para nós. Porque, meus queridos irmãos, Satanás não é bobo. Ele põe a armadilha, a arapuca dele armada. Ele põe ali algo que atrai seus olhos, bonito, aquela bandeja bonita. Mas ele não mostra para você, nem para mim, nem para ninguém, o buraco que a pessoa vai cair. Porque ele quer ver a derrota do ser humano. Satanás, ele não tem amor, não tem... vamos dizer assim, Satanás não tem... Ele tem ódio. O negócio dele é derrotar a igreja de Cristo. Porque nós sabemos que estamos chegando no tempo do fim. O versículo 14 diz: E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Isso significa que cada
A alma que se converte ao Senhor, seja no Brasil, seja em outro país, está chegando o momento da igreja sair da terra. Porque o Senhor disse que esse evangelho seria pregado em todo o mundo. E quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, chegará o fim. Porque, meus queridos irmãos, o pecado, ele prende as pessoas. Satanás prende as almas nas vaidades. Hoje não se fala em doutrina, em ensinamento da palavra de Deus. Porque os pastores outrora pregavam a verdade. As igrejas eram cheias do poder do Espírito Santo. Os irmãos falavam em línguas estranhas. Os irmãos profetizavam. Mas eram irmãos que obedeciam a palavra de Deus. Nos cultos de doutrina, dos ensinamentos da palavra de Deus. E hoje, irmãos, as igrejas estão lotadas, mas poucos são os pregadores que pregam a verdade. Porque muitos estão preocupados com a sua moda, com a sua beleza, com andar arrumado. Mas o coração, meus queridos irmãos, está cheio de vaidade, de pecado, porque querem aparecer, querem mostrar que são melhores. Meus queridos irmãos, vamos olhar para as nossas vidas e ver aquilo que está desagradando a Deus e arrancar da nossa vida. Para nós, meus queridos irmãos, não perder a nossa salvação. Porque o que diz aqui, é por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Está esfriando, meus queridos irmãos. Olha o tempo da igreja há 50, 60, 70 anos atrás. E olha nos dias de hoje. Aquilo que era pecado antes, hoje para eles, para muitos, não é pecado mais. Porque estão vivendo, meus queridos irmãos, da sua própria maneira. Deixaram a verdade de Cristo e abraçaram a mentira de Satanás. A mentira dos falsos pregadores, dos falsos profetas que estão enganando muitos. As suas igrejas estão lotadas, abarrotadas de pessoas, mas só vão para a casa de Deus para mostrar aquilo que são. Deus quer que nós, meus queridos irmãos, se prepara, afasta do pecado. Não deixa o amor que você tem para com Jesus se esfriar, mas persevere até o fim, porque você perseverando até o fim, você será salvo e eu também. Não vamos deixar a frieza tomar conta da igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, por causa de uma pintura, por causa de uma vaidade, por causa de uma gíria, de um palavrão, por causa de um vício. Satanás tem prendido muitos. Como eu disse, Satanás, ele não é bobo. Ele faz arapuca, faz a armadilha, faz o laço, arma o laço, mas ele não mostra para você o buraco que você vai se enfiar depois. Porque a sua queda, a nossa queda pode ser grande se nós não orarmos e não vigiarmos. Então, meus queridos, vale a pena, porque cada dia que passa, entra ano e sai ano, Satanás tenta prender as almas com as modas, com as vaidades, com os pecados, com os filmes de gala, com as novelas, com as mentiras, com o jornalismo. Muitos crentes agarrados a isso, irmãos. Vamos fugir dessas coisas erradas, dessas imundícias, que pode trazer a nós a condenação eterna. Olha o que diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverando na doutrina, perseverando na presença do Senhor, mantendo a chama viva do Pentecoste. Porque não adianta nós falar em línguas, profetizar, ter visões, e naquele grande dia nós sermos reprovados. Jesus quer que nós santificamos nosso corpo, de dentro para fora, para que as coisas ruins que entrarem na nossa vida seja banida, seja desfeita, porque a hora vem em que Jesus vai descer sobre as nuvens do céu para recolher. Jesus vai ficar ali esperando o Espírito Santo levar a igreja e nós iremos até o encontro através do arrebatamento.
Não perca o arrebatamento por nada, minha querida irmã, meu querido irmão. Que os seus pensamentos, que a nossa mente e o nosso coração estejam voltados para Jesus, porque Ele vem e logo, logo estaremos com Ele. Que Deus possa falar conosco. Medite nesta palavra. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.